Olá, pessoal! Estamos de volta para a nossa terceira aula e vou me apresentar aqui para quem vem direto do YouTube e não me conhece. Eu sou a doutora Bia Viana, sou nutricionista holística, formada em fitoterapia, homeopatia, também sou personal chefe. Esta é o meu chamado, tá? E a minha vocação é ser mãe. Tenho 4 filhos biológicos, um filho do coração, sou casada, eh, e essa é a minha vocação, tá. Estamos aqui hoje para dar continuidade, né, nessa jornada, holística, esses serão 40 dias, e hoje a gente vamos falar, deixa eu já até colocar aqui, gente, o sobre a nossa terceira aula, Luz do Mundo. Deixa eu abrir no meu outro aqui, e hoje a gente vai falar sobre isso. Essa jornada, gente, ela engloba, né, como vocês sabem, a nutrição holística é corpo, mente e espírito, tá? Então, quando a gente fala sobre nutrição, sobre o cuidar do nosso organismo, reset metabólico, sobre hormônios, sobre remissão de doença, não tem como falar sobre isso sem pensar na mente e no espírito, tá? Não se cuida do corpo esquecendo das outras partes que em si é uma unidade. Um trava-língua agora, né, gente? Então é importante a gente ter este conhecimento, tá? Então, por isso que a gente começa com esses pilares. Primeiro dia ali, que vocês viram, quem viu aí, o primeiro dia foi bem improviso, não tinha nem slide. Falamos sobre estar presente, sobre o ato de respirar, saber respirar, né? Quem não viu, eu vou falar rapidinho. Nós respiramos com 30% da capacidade dos nossos pulmões. Isso nos deixa extremamente estressados, oxida mais rápido as nossas células, né? O nosso organismo. E o ato de não respirar nos faz fazer as coisas cada vez mais no modo automático pelo nosso estilo de vida hoje, né? A gente está muito conectado com o fora e não se conecta com o eu sou dentro de nós. Também ontem nós falamos sobre ser templo, né? O porquê que você vai cuidar da sua saúde, o porquê que você vai cuidar da sua mente, do seu espírito, né? Que é o principal, somos templo e morada do espírito. Então, ter consciência disso também é o que faz a gente fazer as boas escolhas no dia a dia e fazer tudo com amor, né? Com os olhos que não existe algo pequeno. Tudo é para honra e glória de Deus. Então, isso traz muito shalom para nossa alma, né? E hoje, ser luz no mundo, vamos conectar também, gente, com a questão, né, da temperança e essa ascensão da alma, né, esse fortalecimento, porque o que acontece, gente? O espírito é forte, todo mundo sabe isso, não é uma metáfora, não é um jeito de dizer. Realmente, a luz infinita, o Espírito de Deus, ele não pode entrar em qualquer lugar de qualquer maneira, porque é como se um vaso recebesse algo, né? Tem várias parábolas, tem vários trechos da palavra que explica. Se o vaso não está pronto, ele racha. Então, o espírito é forte, e se o corpo estiver fraco, ele não aguenta. E além do que nós sabemos que o espírito não permanece num corpo impuro, tá? Isso não também é algo que está pautado na palavra de Deus. Então, toda essa jornada é para preparar nessa unidade, corpo, mente e espírito, para que a gente possa viver na integridade, sabe? Viver integralmente, viver na harmonia, completude do que nós fomos chamados para ser. Então, hoje, precisamos falar sobre ser luz do mundo, né? Nesse sentido, sim, e vocês vão entender que a nutrição holística vai conectar a questão biológica. No final, vocês vão ver que eu coloquei alguns trechos sobre a ciência explicando o nosso corpo conectado a essa questão de ser luz no mundo e a conexão dos versículos, né? Estamos pautados, para quem não sabe, né? Quem está vendo essa primeira aula, que
Vamos supor, a pessoa entrou de paraquedas aqui, está vendo essa aula. Nós fizemos 2 outras, mas estamos pautadas em provérbios, tá? Hoje é Provérbios 2, vamos ver do versículo 1 ao 22. E a nutrição holística é como um farol que brilha à noite. Então, é sempre um instrumento, né? A nutrição holística. E esse versículo aqui, não sei se todos conhecem, tá, gente? Muitos morreram por intemperança, mas aquele que se cuida prolonga a vida. Eclesiástico 37, 31. Gente, eclesiástico não é Eclesiastes, tá? Eclesiastes foi o livro que Salomão escreveu. Eclesiástico é um livro que não tem em todas as Bíblias. Eu acho que ele tem só na Bíblia de Jerusalém, algumas outras ali, tá? Mas é um livro maravilhoso. Já li não sei quantas vezes e é muito lindo. Ele tá muito pautado, assim, no Novo Testamento, assim, tem muitos trechos que conectam ao Novo Testamento, tá? Mas ele é conectado com os Salmos, com Provérbios, é maravilhoso. Então, esse versículo tá no Eclesiásticos. E por que que eu trouxe ele, ó? Muitos morreram por intemperança, mas aquele que se cuida prolonga a vida. Gente, isso daí é muito atual, é muito atual. E é um versículo de Provérbios, não, um versículo de Eclesiásticos. Deixa eu já colocar na. Gente, tô comendo um pelinho aqui. Deixa eu mudar aqui o slide que eu tenho que mudar para vocês, né? Para quem não sabe, eu fico lendo aqui no computador porque o do celular é muito pequenininho para mim, tá, gente? Daí eu não consigo enxergar. Ó. O vaso invertido e o retorno à essência. Provérbios 2, 1. Meu filho, se receberes as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos. Esse daqui é o comecinho de Provérbios, tá? É a âncora do desejo, a inversão do vetor da consciência, do egoísmo, sugar a luz para o desejo puro de compartilhar, elevar o vaso. Então, assim, gente, a gente tem muito essa questão de querer as coisas pra gente. Isso vem do ego, tá? E vocês vão ver que eu vou falar muito sobre ego, orgulho e ignorância, porque são as fontes da queda, tá? São os princípios da onde surgem as intemperanças, né? Os pecados. A gente, através dessas três fontes, tá? Que é o orgulho, a ignorância e o ego, é que surgem os pecados, tá? E o que que acontece? A gente realmente tem que ouvir a instrução, tá? E transformar o que precisa ser transformado em nós, tá? Porque o que que acontece? A gente tem o costume, sem perceber, de querer receber, de sugar a luz e não somente, não é, às vezes a gente faz inconscientemente, mas realmente de só querer os benefícios. E não é esse o chamado, tá, gente? Nós podemos elevar o nosso vaso e essa é a chamada da jornada, por isso que estamos aqui todos os dias agora, durante esses 40 dias, para vir trazendo é, esses tópicos, esses pontos, para conversarmos sobre ele e para elevarmos o vaso. Nós somos vaso, né? E aí, aqui também coloca a conexão de Deuteronômio 30, do 1 ao 14. Gente, é maravilhoso. Quem não leu ainda essa parte, eu não vou colocar todos aqui, porque vocês viram que já fica muito longo, né? Mas Deuteronômio vai trazer isso, né? Se a gente ouvir a voz do nosso Pai, colocar em prática, né? A gente vai trazer essa essência novamente, a essência do retorno. E o chamado para a ciência é circuncidar o coração para amar ao Eterno de toda a alma. Então, o que que acontece? A gente fala que ama a Deus sobre todas as coisas, né?
que ama a Deus sobre todas as coisas, só que a gente não tem dado frutos, né, gente? Ó, o mandamento não está longe no céu, nem além do mar. A palavra está muito perto, na sua boca e no seu coração, para cumprir e se tornar um com ele. Então, quando você realmente ama Deus sobre todas as coisas, é uma unidade tão grande, como eu falei no vídeo anterior, gente, nos tornamos o templo e morada para ter conexão. Essa conexão é conexão de intimidade, tá? É diferente de sentir a presença de Deus de vez em quando, é diferente de você ter alguns momentos ali especial, né, um dia ou outro. Não, ser morada é conexão de intimidade, é ser um com Ele. E isso tudo, como sempre tenho falado aqui, em vários lugares eu falo, gente, nós somos muito privilegiados, porque isso, né, Jesus trouxe isso para nós, essa intimidade. Então, de ser um. Então, às vezes, a gente precisa realmente, olha ele que fala, se receberes as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos, não é guardar ali na tábua, aquela tábua de pedra, mesmo que tenha os artigos hoje de decoração, né? Você pode colocar ali os mandamentos, e não só os 10 mandamentos, e ter assim com você essa questão de saber, né? Como se portar, mas não só isso, é escrever na tábua do coração, é pôr em prática. Então, quando você faz isso, você está ouvindo a voz do Eterno, e que nesse momento ele é seu pai, né? Ele já não é algo distante, ele é um, você é um com ele. Então, deixa eu mudar já para o segundo. Não estou ouvindo direito por conta desse fone. Peraí, eu. O matrimônio com a sabedoria cósmica. Existem alguns termos, gente, que as pessoas às vezes não compreendem. Mas quer dizer, se você já leu o livro da sabedoria, você vai compreender que a sabedoria, ela está em todos os lugares, tá? E Provérbios 2, do 2 ao 3, diz assim: para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu coração ao discernimento, se clamares pelo entendimento. Ouvido da alma, ativação da mente para receber o flash da intuição pura. Então, gente, para a gente colocar o nosso ouvido atento, a gente realmente tem que silenciar as coisas à nossa volta. E eu estava falando sobre isso ontem, porque no ato da gente estar na correria, no modo automático, conectado ao mundo muito com o mundo externo, com o exterior, a gente deixa de perceber a sabedoria de Deus à nossa volta, sabe? Os insights e o entendimento, os flashes da intuição que ela nos manda. Porque muitas vezes as pessoas ficam muito nas coisas palpáveis, as pessoas acham que é tudo a carne, sabe? Por quê? Porque ela desconectou. Ela realmente, ela esqueceu que ela é corpo, mente e espírito. E quando você está muito, não está presente, não está consciente, você não tem os seus ouvidos da alma atento, tá? Porque muitas vezes você não usa o ouvido somente, porque também o ouvido corporal, o ouvido físico nosso, você consegue escutar muitas coisas celestiais, coisas do céu, nas pequenas coisas diárias, você sente que o som do céu realmente. Porém, esse ouvir, ficar atento à sabedoria, é ter os flashes diários que ela nos dá. E ela dá esses flashes, tá, gente? Esses insights, as intuições, o entendimento, sabe? E aí até eu coloquei aqui, ó, conexão Livro da Sabedoria, 7, do 7 ao 14. O Espírito da Sabedoria, preferido a tronos, cetros, riquezas e a própria saúde. Então, o Livro da Sabedoria fala que
O autor diz que ele preferiu a sabedoria do que a tronos, a cetros e a riquezas. E ela é melhor que a saúde. Por quê, gente, que fala dessa maneira? Porque através da sabedoria, a gente vai ter as intuições, o insight para fazer as escolhas segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do nosso Pai. Então, nós buscando, ouvindo a voz de Deus, ouvindo a sabedoria de Deus, a gente vai conseguir fazer as escolhas corretas no nosso dia a dia, tá? Então, vocês estão vendo como vai sendo construído, gente, tijolinho por tijolinho. Cada aula dessa é importante por conta disso. A gente falou ali sobre o respirar, falou sobre ser templo, e aqui a gente está trazendo essa questão, esse matrimônio com essa sabedoria, e no livro da sabedoria fala que ele equiparou a ela, quis se unir à sabedoria de uma maneira matrimonial mesmo. E isso faz com que você comece a ser guiado pela sabedoria de Deus, tá? E lá fala, o espírito da sabedoria preferido a trono, a gente tem que preferir a sabedoria do que a trono, cetros e qualquer riquezas. Provérbios 31, que a gente vai chegar lá depois, mas só para vocês compreenderem, que fala que quem encontrará a mulher de valor, né? Lá é a sabedoria, tá? É a Shekinah, a presença de Deus. Então, que fala que vale mais, o valor dela excede o das pérolas e de rubis. Para a gente compreender que a sabedoria, ela traz todo o direcionamento para que a gente seja um com o eterno, tá? Um brilho eterno que nunca se apaga e que guia os passos na matéria. Gente, isso é real, tá? Então, olha aqui já traz a questão, o brilho eterno que nunca se apaga. Por quê? A sabedoria, ela vem de Deus, né? Deus é a luz infinita. Então, a sabedoria, imagina o brilho dessa luz infinita que vem até nós, o que quando a gente se conecta com ele de tal maneira que esses insights, esses direcionamentos nos conecta tanto que ninguém sabe onde começa a sabedoria, onde termina a gente, de essa unidade perfeita que faz sermos habitados pelo Espírito Santo, sabe? E é o que guia os nossos passos na matéria. Isso é muito importante, gente, porque ter os passos guiados na matéria é aqui, agora, no presente, você fazer as escolhas com consciência, entender que você é a luz, respirar da maneira correta. Então, isso é o que faz como que eu posso dizer? Ser esse farol. Vocês vão compreender os próximos versículos, vão explicar especificamente isso. Por quê? Nas escolhas, nos passos da matéria, as escolhas do dia a dia que a gente faz. O passaporte para a comunhão e para a participação na amizade com o Pai. Então, essas escolhas diárias que nos fazem, tá? Ontem a gente falou um pouquinho sobre não ser reativo. Gente, as coisas que acontecem no dia a dia da gente faz com que a gente está muito reativo. Como que é? Toma lá, dá cá. Então, você não respira, fala assim, vai ser contrariado de alguma maneira. Você reage imediatamente, você perde razão, você pode cometer alguma coisa, você se arrependa depois, você pode, sim, sair dessa conexão. Então, ter esses passos guiado pela sabedoria de Deus, pelo Espírito de Deus, é um passaporte para essa comunhão, para essa unidade, sabe? E é uma participação, é uma amizade realmente, é a intimidade com o Pai. Vou passar para o slide. Esse é o 3, né? Gente, sabe o que acontece? Eu falei ontem e eu vou falando aqui, eu não sei se vai ficando dúvida. Eu acho, pelo que eu vi ontem, não tinha nenhuma pergunta lá no vídeo. Mas conforme for ficando alguma coisa para trás, tá? Alguma dúvida, vocês podem perguntar. Aí, como não tem essa interação, eu tô indo e espero transmitir com bastante. Vou só arrumar aqui para mim. Ser semelhante a Jesus. Então, gente,
já continua ali, igual eu estava falando, eu quero realmente transmitir essa ascensão, esse tijolinho por tijolinho, tá? Então, eu não quero que fique vácuo, e se vocês quiserem colocar perguntas aí, ou ficou alguma dúvida, vocês vão falando, tá? Ser semelhante a Jesus e o evangelho vivo. Gente, isso é muito importante, tá? Vou ler aqui, depois a gente vai comentar. Provérbios 2, do 4 ao 5. Se buscares como a prata e procurares como os tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. Gente, esse daqui é o que a gente acabou de falar do livro da sabedoria, né? Que ele buscou ela acima de tronos, cetros e tesouros. Então, você vai perceber que toda a palavra de Deus fala que nada é mais valioso do que a sabedoria de Deus. Com ela, você acessa todas as coisas, né? Muitas pessoas sabem que Salomão pediu a sabedoria acima de todas as coisas, né? O livro o autor do livro de sabedoria também diz a mesma coisa. Então, a sabedoria é o passaporte para que a gente tenha acesso ao conhecimento de Deus. O resgate da centelha. Localizar a presença divina oculta na densidade da matéria e eliminar a divisão de dualidade. Gente, isso é muito importante, tá? Então, vamos conectar isso com o texto, com o título, Ser semelhante a Jesus e o Evangelho vivo. Por que isso daqui parece algo tão simples, mas é tão importante? Porque ser semelhante a Jesus é se tornar aquela pessoa, gente, onde as pessoas têm prazer de estar perto de você. Sem você falar muita coisa, ela sente paz, ela sente a presença de Deus. Isso é ser o evangelho vivo, tá? Falar sobre o evangelho, se ele for sem raiz, você não convence ninguém. Mas viver o evangelho diariamente é isso que faz toda a diferença. Talvez tenha uma frase de um santo da Igreja Católica que fala que, São Francisco, eu acho, que fala evangelize e, se precise, use palavras. Eu acho maravilhoso, sabe, gente? Tem muito a ver o que eu sempre admirei isso, né? Nessa questão de muito mais do que falar sobre o evangelho, você pode conhecer a Bíblia de capa a capa, mas viver o evangelho, essa é a essência, tá? O que você faz quando você não está dentro de uma comunidade, de um templo, do lugar das pessoas de convívio seu religioso e tal? Isso que é importante. Convence muito mais vai evangelizar aquela pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, tá? Então, ser luz, sabe? Você tá num ambiente, conseguir transmutar, você conseguir transformar aquele ambiente, que você chega num lugar, aquele ambiente tenso, aquele ambiente escuro, não escuro só visivelmente, mas carregado, sabe? E você tá em tanta paz, tão unido com o Pai, né? Tão unificado, semelhante a Jesus, sendo Jesus nessa terra, porque ele falou que teríamos que ser assim. Ter o evangelho não só na ponta da língua, mas escrito no seu coração. Nossa, gente, isso que faz a diferença, sabe? E é isso que resgata essa centelha, porque somos essa centelha, tá? E quando a gente faz isso, presta atenção, localizar a presença divina oculta na densidade da matéria. Gente, tem pessoas sofrendo. E não é a gente defender o pecado, não defender o sofrimento, no sentido assim, a pessoa está sofrendo por algum motivo? Sim. Muitas vezes ela escolheu estar naquele momento, naquele lugar, naquela situação, sem ela perceber também. Mas isso é o que faz diferença, você conseguir enxergar a luz onde todo mundo está vendo só trevas. Ali, naquela pessoa, tá? Por exemplo, eu já ouvi muitas pessoas falar, esse daí deveria trabalhar, tá assim pedindo dinheiro porque tá usando droga. Eu nem sei se eu posso falar esses termos aqui, né? Mas igual assim, essa daí tá fazendo esses serviços aí, utilizando o corpo dela. Esses julgamentos, gente, não te faz melhor do que a pessoa.
O que te faz melhor do que a pessoa, no sentido, é se tornar semelhante a ela, entender que aquele próximo é centelha de luz também. E por mais na escuridão que ela esteja, não vai apagar a centelha de luz que existe nela. A onda do mar nunca deixa de ser onda do mar, tá? A centelha de luz nunca vai deixar de ser centelha de luz, por mais oculta, escondida e longe da luz que ela esteja, ela veio da fonte, tá? Então, você conseguir enxergar no seu próximo, conseguir enxergar no seu irmão a presença de Deus que existe nela, sabe? As pessoas têm a mania de condenar a alma das pessoas. E o maior ensinamento que a gente tem foi ali na cruz, quando Jesus olhou para o ladrão. Gente, ele foi ladrão a vida inteira, provavelmente. No último segundo, ele teve um amor, ele enxergou quem era Jesus. E isso nos mostra o maior ensinamento das nossas vidas, tá? Então é isso, é você resgatar a centelha, é você ser luz, é também você resgatar essa centelha na vida das outras pessoas. Às vezes você não fala muita coisa, mas você entra num ambiente, já melhora o ambiente, ou às vezes está todo mundo num clima ruim, numa frequência ruim, e você chega com a presença de Deus, você chega semelhante a Jesus, você chega carregando o evangelho no seu coração, você consegue resgatar. Já pensou, gente? Tem pessoas que chegam num lugar, quer pregar o evangelho, quer falar isso, quer falar de Jesus, isso, aquilo, mas aquela pessoa com a cara fechada, mal educada, ela trata as outras pessoas mal, avarenta, cheia sabe? E se acha superior porque julga. Ela não convence ninguém, nem ela mesma, tá? Mas você chegar num lugar e com poucas palavras, alguém olhar para você, essa centelha de luz que está oculta na densidade da matéria, você consegue eliminar a visão de dualidade. Então, o que você consegue trazer para ela? Entre eu e você, a única diferença é que eu já estou bem pertinho do Pai. É que eu já estou bem conectada, é que é um lugar tão bom, sem falar muita coisa, você vai conseguir transmitir isso. Que a pessoa vai olhar e vai falar assim: nossa, o que ela vive? O que ela faz? Quem que ela serve? Sabe? Lembrei agora daquele negócio, daquele programa Globo Repórter, que falava como vivem, né? Vocês lembraram disso também? O que eles fazem, o que eles comem, o que eles... É mais ou menos isso, gente. A gente poder ser essa luz do mundo resgatando a centelha, sabe? Você ter um olhar de empatia para aquela pessoa que está mais precisando. Estar no lugar certo, na hora certa. Por que você vai estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo? Porque você é semelhante a Jesus, você carrega o evangelho dentro de você. Gente, parece que eu não estou falando ainda sobre nutrição, mas isso reflete o ânimo do nosso ser, tá? O porquê que a gente faz todas as coisas. Se a gente não tiver com nossos pilares todos alinhados, a gente não... O pilar, o corpo, né? O corpo da gente é o pilar físico, é um pilar só. Eu vou, numas próximas aulas, eu venho falando sobre os 7 pilares, tá? Nós temos 7 pilares: espiritual, mental, emocional, físico, profissional, nós temos 7. Então, o físico é um só, tá? E a nutrição holística, ela é uma ferramenta usada não só para o físico, mas para que a gente consiga transbordar no físico, a gente tem que compreender tudo isso, tá, gente? Ó, conexão com Mateus 5,14. A luz no mundo. Vós sois luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Configuração a Jesus. O fim da hipocrisia e das verdades fragmentadas. Atitudes e frutos. Tornar-se o próprio evangelho vivo através de escolhas diárias conscientes que reflete a integridade do espírito. O que é a palavra integridade, gente? A palavra integridade significa estar inteiro. E o que é você estar inteiro? Nós somos centelhas, né? Centelhas de luz, centelhas divinas, que viemos da luz infinita, tá?
quando a gente conhece um monte de verdades fragmentadas, um monte de informações fragmentadas, o que a gente vive em dualidade, a dualidade é estar fragmentado, tá, gente? Dualidade é você estar dividido. O dividido é não estar inteiro. Nós somos inteiros, porque somos um com o eterno. Então, ser íntegro é estar inteiro. Estar inteiro é o ato de Shalom. É o ato de você saber que não falta nada. O Shalom é nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Então, compreender isso, sabe? Ser esse evangelho vivo traz essa completude, sabe? Essa alegria, essa paz que excede todo entendimento. Então, as nossas atitudes, gente, tem que dar bons frutos, tá? É importante que a gente Jesus falava muito sobre isso. A árvore boa, ela dá bons frutos. Então, diariamente, né, as nossas escolhas diárias conscientes que refletem a integridade do Espírito em nós, tá? Então, assim, os frutos em nós né, estar diariamente fazendo boas escolhas e essas escolhas vão refletir essa integridade, vão refletir o quão íntegro estamos, o quão em unidade estamos. Então, quebra essa visão de dualidade, separação. O outro é ruim e eu estou melhor, ou o outro é um pedacinho de nós, tá? O outro é uma centelha de luz, assim como nós. Por isso que o Evangelho e os mandamentos é resumido em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É Echad, é a unidade. Gente, eu tô... Tem 12 slides, então por isso que eu tô... Eu já vou até passar para o próximo aqui. O canal de luz e a boca do eterno. É isso, né? Gente, preciso confessar mais uma coisa para vocês. Hoje eu estou assim um pouco menos nervosa que ontem. Ó, canal de luz e a boca do eterno. Provérbios 2, dos 6 e 7. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira eficácia para os retos. Gente, aqui a gente tem que entender, vocês viram que é o Senhor que dá a sabedoria pra gente, né? E da sua boca procede o conhecimento e o entendimento. E muitas vezes a gente tem conhecimento de muita coisa, mas não entende nada, tá, gente? Num mundo em que cada um tem uma fatia do bolo, cada um quer saber mais que o outro, cada um condena porque você tá errado, porque o evangelho tá interpretado errado, porque, gente, se você não entender que os frutos é a unidade, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, tem pessoas que defendiam um tempo atrás aí, alguns séculos atrás, defendiam o evangelho condenando o irmão à morte, né? Ai, gente, eu acabo falando essas coisas aqui, eu não sei se pode. Como eu sou bem fora das redes, né? Não fico muito nas redes, eu fico pensando se essas palavras podem atrapalhar. Mas é isso, é você compreender que o conhecimento sem o entendimento, sem o discernimento que vem através da sabedoria de Deus, tá? Não adianta você falar, porque eu tenho teologia disso, eu tenho conhecimento disso, o conhecimento sem o entendimento e o discernimento do Espírito, ele pode te trazer apenas um orgulho, sabedoria orgulhosa, sabe? Que vai te separar do seu irmão. Se separou do seu irmão, porque você está errado, você está interpretando errado. Tudo bem, se ele está interpretando errado e você tem a certeza que você está falando corretamente, não se sinta superior dele. Ora, então, que ele tenha o mesmo conhecimento que você tem, sabe? Então, o errado está você, de achar que o seu irmão está anulado da sua vida. Não. Independente, até mesmo aqueles que não conhecem o evangelho ainda, que nunca ouviram falar sobre Jesus, que praticam coisas ruins, tá, gente? Não vamos defender o que eles estão praticando.
mas eles continuam sendo, se você acredita no eterno, no Deus criador de todas as coisas, na luz infinita, no poder supremo do nosso Pai, você tem que compreender que nada foi criado fora dele. E não é porque aquela pessoa que ainda não conhece, aquela pessoa que está lá longe, que nunca ouviu falar de Jesus, não é porque ela não tem esse conhecimento, ela tem essa ignorância, mas ela não deixa de ser criatura e ela não deixa de ser centelha, tá? Centelha de luz. E vocês sabem que é centelha de luz, gente, quando tem um vídeo muito bonito na internet que mostra quando o óvulo é fecundado, surge uma luz, tá? É uma luz que surge quando surge o bebezinho ali, né? Que muitos dizem que não é um bebê, cientificamente os termos não são esses, mas quem sabe o que é vida sabe que ali já é um bebê, porque não existe passado e não existe futuro, só existe o hoje, tá? E no hoje, tudo que vai acontecer com a vida daquele ser de luz, daquela alma que já foi criada, já existe, já está escrito no livro da vida. Então, os termos técnicos não mudam quem ela já é. Então, por isso que eu tô te falando que somos centelhas. É centelha, pode falar, não, mas ela não é filho de Deus ainda, porque ela não recebeu isso, porque ela não tem o conhecimento. Ela é centelha de luz, entende? Pode ser que ela não ilumina, como tem muitos que conhecem o evangelho e não é farol. Como tem muitos que vivem dentro de vários lugares e continua não sendo farol, tá? Então, pode ser que ela ainda não ilumina, porém, não deixa de ser, né? O alinhamento na unidade, o esvaziamento do orgulho e da dissolução da distância entre o céu e a terra. O farol ativo, o corpo físico como tabernáculo limpo e desobstruído. A voz da manifestação na matéria. A boca humana sintoniza a fonte de luz, transformando a presença em frequência de cura, e permitindo que o Criador desfrute da criação através de nós. Tá, gente? Então, assim, quando a gente... lembra que eu falei para vocês ontem das pessoas falando, nossa, eu sou muito... eu não sou merecedor, isso e aquilo, começa a falar certas coisas, como se você olha, a princípio, nossa, como ela é humilde, mas aí tem que tomar cuidado com o orgulho, tá, gente? Você dizer que você não é digno, não está pronto, isso e aquilo, você está falando sobre você, mas você esquece que se você se esvaziar do orgulho e na sua fraqueza, na sua pequenez, quem age é ele, quem transforma é ele, tá? Então, você ter essa dissolução da distância entre o céu e a terra, tá? Sentir essa unicidade, o céu e a terra estarem unidos, tá? Então, sermos tabernáculo, realmente. E aí, por que fala limpo e desobstruído? Porque o que faz com que a gente fica doente, tá? No corpo, na mente, no espírito, sujeiras biológicas e físicas da mente, tá? Tem sujeiras que ficam na mente da gente, impedindo a gente de ter amizade com Deus. Então, quando a gente se torna a voz da manifestação na matéria, a gente é a nossa boca, a boca humana sintoniza a fonte de luz, a nossa boca é luz, a nossa boca fala palavras de vida eterna, a nossa boca é boca de bênção, não de maldição. Então, você não abre a sua boca para falar mal dos outros, você não abre a sua boca para julgar as pessoas, você consegue transformar a frequência à sua volta, você consegue transformar o ambiente à sua volta através de palavras de cura, através da sua luz, da luz de Jesus que está refletindo em você, né, da centelha divina que fica cada vez mais forte. Então, a gente se torna, sim, um farol, né, permitindo que o Criador desfrute da criação através de nós. Então, o que acontece? Quando a gente faz algo para a honra e glória de Deus, tudo que você for fazer,
tendo essa consciência, sabe? Você está permitindo que Deus olhe através dos seus olhos, que Deus fale através da sua boca, que as suas mãos sejam mão de bênção, entende? Então, isso tudo, gente, é algo que as pessoas estão muito no raso, estão muito nas... Deixa eu mudar aqui de novo. Estão muito na teorias e não praticando, não colocando em prática, tá? Não dando frutos. Gente, mudou aí, né? Vamos para o próximo. O canal do equilíbrio, o teste da matéria. Provérbios 2, do 8 ao 9. Para guardar as veredas do juízo, preservar o caminho dos santos, então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e toda boa vereda. A harmonia central, um alinhamento das forças da expansão e a contenção da jornada humana para manter a harmonia. Então, gente, nós temos que buscar essa harmonia central, tá? Esse alinhamento para que essa harmonia seja vista, sabe? O fruto seja visto no seu dia a dia, tá? Conexão com Deuteronômio 30, 19, decisão soberana. É muito linda essa parte, porque ele fala assim, ó: coloquei diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Depois vocês leem todo esse versículo, gente, esse capítulo, que é muito bonito. Então, aqui mostra que a gente tem a autoridade, a gente recebeu a autoridade de fazer boas escolhas, de ser boca de Deus, de escolher a bênção, de escolher a vida. E ele ainda fala, escolhe a vida, né? Então, e é isso não somente para nós, mas para as outras pessoas também. Ó, o propósito do atrito, compreender o cenário da densidade material e as aparentes contradições, não como erros, mas como ferramentas de lapidação para forjar e fortalecer a resistência do vaso. Então, muitas pessoas, gente, murmura demais, fica assim, nossa, por que tá acontecendo isso comigo? Nossa, porque fica, sabe, não compreende que as coisas que acontecem no nosso dia a dia, na densidade da matéria, essas aparentes contradições, são para nos fortalecer. Sabe aquela frase que fala que não nos bate, nos fortalece? Gente, podemos usar ela aqui, porque realmente muitas vezes a gente não entende. Todos os grandes nomes da Bíblia, né? Daniel, José do Egito, Jesus, todos eles foram provados, tá? No corpo, provados na mente e no espírito, para ver o quão fortalecido eles estavam para estar em intimidade. Tudo que eles passaram, gente, assim como Jó também, tá? Foram para ver se eles estavam preparados para conter tanta glória, para conter essa intimidade, tá? Para conter esse ser farol no tempo deles. Então, nós também fomos chamados a ser esse farol, tá, gente? Aí, e as pessoas, você percebe que as pessoas estão muito murmurando, a boca das pessoas são boca de maldição, parece que eles gostam de ouvir o profeta do Apocalipse, como se o Apocalipse fosse ruim, tá, gente? Porque o Apocalipse, as pessoas não têm nem noção que a palavra Apocalipse significa revelação, tá? Então, todo mundo, quando pensa em Apocalipse, já vê o mundo acabando. E todo mundo, parece que as pessoas gostam disso, assim, né? Porque, nossa, porque aquela pessoa falou que vai acontecer. É boca de maldição. Todo mundo gosta de murmurar, de ficar sabendo que o mundo vai acabar. Gente, temos que ser boca de Deus, boca de bênção, boca de vida, sabe? Abençoar com as nossas mãos, com os nossos olhos, ou ter olhos bons, tá? A visão íntegra, ver as adversidades do cotidiano como exercício de elevação, resgatando a clareza oculta mesmo nos cenários mais improváveis. Então, tem pessoas que eles sempre conseguem ver a parte negativa, tá, gente? Sempre consegue ver
o ruim. Gente, parece que minha bateria tá acabando, vou ter que ser rápido aqui. Sempre consegue ver o ruim da situação, sabe? Então, a visão íntegra, olha que palavra maravilhosa, é quando você consegue ver a beleza nas coisas, quando você consegue enxergar a clareza, mesmo nos cenários onde parece improvável, sabe? Deixa eu já mudar aqui. Estamos, gente. Hoje eu fiz. Eu achei que os slides iam ficar menor e ficou maior. Ó, o centro do furacão, o escudo invisível. Provérbios 2, 10 a 11 diz assim: porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom senso te guardará e o discernimento te protegerá. Gente, olha o quanto é forte isso, né? Estabilidade biológica e espiritual. Permanecer no centro imóvel do furacão, eliminando os hormônios do estresse e protegendo a integridade do DNA contra desgastes gerados pelo ambiente. Gente, a gente não tem noção como os hormônios do estresse matam a gente. As pessoas estão muito focadas em ver tragédias, em ver discussões, em ver fofoca. Isso vai interfere na integridade do nosso DNA através desses hormônios, sabe? Do estresse, o cortisol, você está sempre como fala? Luta e fuga, sabe? Nesse projetando tá acontecendo alguma coisa, e aí você vê um furacão não sei na onde, aí você começa a criar mais daquilo na sua mente, imaginar um monte de coisa. Gente, a gente tem que tomar cuidado com isso, sabe? Então, olha que tá explicando, porquanto a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom senso te guardará, o discernimento te protegerá. Aqui é a conexão com o Salmo 91. É uma malha de proteção. O discernimento como um filtro de proteção ativo que reconhece as baixas vibrações, impedindo a alma de sintonizar na mesma frequência. Quando você vê uma... E aí eu preciso falar uma coisa aqui para vocês. Deixa eu tentar aqui, só colocar. Vamos ver se vai dar certo. Eu preciso falar uma coisa para vocês, gente. As pessoas estão vendo muita coisa ruim na internet. Sai de um lugar da internet, já entra em outro. E isso influencia, tá? Na frequência da gente. Existe a frequência real. Quero falar um pouco sobre frequência do céu, frequência Shalom, aquela frequência assim que você consegue sentir aquela paz que excede todo entendimento. E essa proteção de Salmo 91, o Salmo 91 te faz você ver as coisas acontecendo e você não ser afligido por aquilo, sabe? E não é ignorar, e não é também não ter empatia com o próximo, mas é não dar palco para essas coisas crescerem, tá, gente? Somos co-criadores. Mais para frente eu venho falar sobre isso com vocês, mas quando você coloca muito a sua intenção, você começa a prestar muita atenção em algo ruim, não é bom, tá? Não é bom. E aí, o que acontece? A gente tem que ter esse filtro de proteção, gente, a gente reconhecer como algo está sendo colocado para interferir nas nossas vibrações, tá? Somos moldados diariamente pelo ambiente, tá? Então, temos que tomar cuidado com aquilo que está impedindo a alma de sintonizar na mesma frequência. Então, se você não tiver discernimento de distanciar dessas coisas que vai abaixar sua frequência, a frequência de unidade com Deus, se torna perigoso, tá? É algo que realmente abaixa a vibração, aquela pessoa que está sempre triste, angustiada, pensando no que vai acontecer.
O olho bom, atuar com percepção de que enxerga as tentativas de controle externa por trás de supostas verdades e desarmá-la através da pura neutralidade consciente. Então, você chega um momento, gente, que você vê uma notícia, você vê sobre alguma área aí, né, política, religiosa, seja qual área for, gente, vai chegar um momento da conexão sua com a sabedoria de Deus que você vai ter o discernimento de falar, isso aqui é algo, você tem esse olho bom. Jesus falava, se o seu olho for bom, todo o resto será bom. Então, você ter esse discernimento de conseguir desarmar, trazendo pura neutralidade consciente. Então, você não neutraliza aquilo e não deixa aquilo te afetar. Está no centro do furacão, gente, vocês já perceberam, o furacão está acontecendo assim, ó, mas existe um lugar dentro do furacão que é um lugar, assim, de paz, onde você não escuta nem barulho. Isso é real, isso existe, tá, gente? Então, estar no centro do furacão, no olho do furacão, é ter esse olho bom, é não se sentir influenciado pelas coisas externas, porque você está em unidade com Deus. É estar protegido pelo Salmo 91. Deixa eu passar para o próximo. Eu preciso ficar melhor nisso, né, gente? Eu ainda tenho, ó, a retirada do caos é o fruto da unidade. É o que a gente acabou de falar, tá? Para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam a vereda da retidão e que se alegam de fazer o mal. O perigo do congestionamento e caminhos invertidos alimentados pelo excesso de informações distorcidas, ruídos, narrativas fragmentadas, criadas para gerar confusões. Acabei de falar exatamente sobre isso, né, gente? Ó, conexão com o Apocalipse 18:4, a retirada da consciência. Vou baixar um pouquinho aqui, né? Ó, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e não participardes dos seus flagelos. Então, gente, tomar cuidado com congestionamento de informação. Tem coisa que parece até informação boa, que é notícia sobre geopolítica, sobre seja lá qual for. Tome cuidado, porque aquilo ali começa a dominar a mente da gente, a gente começa a ficar fraco, a gente começa a não ter controle sobre os nossos sentimentos. E isso vocês vão perceber, gente, porque que é importante a gente falar isso. Parece assim, tá fora do que é nutrição. Isso é exatamente o que é nutrição holística. Porque esse congestionamento de informação faz com que a pessoa viu tanta coisa, viu tanta. Ai, como que é a palavra que eu posso usar aqui nesse instante? Tanto caos, tá? Tanta coisa ruim, que aquilo interfere nas escolhas, gente, que você vai fazer alimentares. Aquilo ali te faz esquecer dos pilares que a gente acabou de falar. Somos luz, estamos presentes, respiramos, né, o ar, o sopro, o fôlego de vida, somos templo. Então, te faz esquecer disso. A pessoa começa a comer compulsivamente, começa a pegar as coisas sem perceber, angustiada. Então, tirar esse domínio, tá, gente? Parar de estar com tanta congestionamento de informações. Tem muita informação fragmentada e distorcida. Tem hora que é melhor você estar menos conectado com o externo, tá, gente? Você não vai resolver. Você saber do que está acontecendo lá no outro lugar. Ah, mas eu não saber também não resolve. Mas como não resolve? Se você não consegue resolver e aquilo tá te fazendo mal, arranca fora, gente. Ó, vocês conhecem alguém que disse isso? Se aquilo que te faz pecar, arranca fora. Se aquilo que tá te deixando angustiado, fazer maus escolhas, te deixando triste, não veja. Não veja. Você não tem o controle. Você não pode fisicamente mudar o que está acontecendo lá do outro lado do mundo, o que está acontecendo as tragédias. Você pode orar. Então, o que você pode? Ser canal de luz, ser farol? Ore, começa a cuidar do seu tempo para ter intimidade com o Espírito, para ter intimidade, né,
a sua unidade com o Pai, e a sua oração vai valer mais do que você ficar prestando atenção no que está acontecendo no mundo afora aí. A língua de bondade, romper com o verbo de separação, obstendo-se de julgamento oculto disfarçado, tanto no extremo da distração mundana, quanto o extremo do orgulho moral e dramático. Tá, gente? Tem muitas pessoas falando, nossa, isso daqui é terrível, né? As distrações mundanas, porque é fácil enxergar aí né, o julgamento aí. Mas o problema é quando a gente não enxerga o julgamento no orgulho moral e dogmático, tá? Então, o que acontece? A gente começa a julgar as pessoas através desse congestionamento de informação, de se achar melhor que o outro, como eu já disse ali, e esse se torna um verbo de separação. A língua da gente começa a separar, a gente começa a se achar que é o próprio juiz, tá, gente? Quem é o juiz? Alguém sabe quem que é o justo juiz? Nós, por mais que somos centelhas de luz, somos co-criadores, somos a imagem e semelhança do Eterno, né? Somos evangelhos vivos, mas nós não somos o juiz, tá, gente? A gente tem que entender isso. Um monte de gente aqui gravando um monte de vídeo para julgar o próximo, para falar que você fez isso, fez aquilo. A gente esqueceu que a gente não é juiz. Então, eu acho que tem que ser resgatado isso na lembrança da gente. O fruto de unidade. Blindar a alma para que ela quebre os ciclos repetitivos de reatividade, olhando para tudo através da ótica da causa real e colhendo a integridade. Então, gente, existem muitos ciclos que a gente tem que quebrar, tá? Dos nossos antepassados, coisas que vieram de gerações passadas, para que também a gente transforme as gerações futuras. Isso que eu tô te falando é bíblico, tá? E isso que eu tô te falando também é nutrição holística. Vou te explicar. Tem pessoas que herdam na genética doenças, né? Emocionais, doenças físicas, doenças espirituais. Você fala assim, meu pai era assim, a minha bisavó era assim, e o pior não é isso. Se você não quebrar esse ciclo, fica aí distraído, olhando tanto para o mundo, não amando, não tendo empatia, não se concentrando em estar presente, em se tornar quem você foi chamado para ser, que você não vai quebrar esses ciclos e vai passar para os seus filhos e para os seus netos e para as futuras gerações. Você está aqui, você foi chamado para quebrar esses ciclos de repetições, sabe? Essa reatividade, karmas. A gente fala a palavra karmas porque é algo que você vem trazendo. Jesus ensinou que o jugo é leve quando está com ele, então ele veio para transformar a nossa vida, aquilo que você transforma em você, aquilo que você consegue tirar do que veio das gerações passadas, você não precisa passar para gerações futuras, tá, gente? Então, quebrar, né, esses ciclos repetitivos é fruto de unidade. Será que eu coloquei? Aqui tá no 8. Eu vou mudar aqui, gente. Ó, o labirinto da ilusão e a teia de separação. Provérbios 2, do 15 ao 16. Cujos caminhos são tortuosos e desvios nas suas veredas, para te livrar da mulher estranha e da estrangeira que lisonjeia com as suas palavras. A mente fragmentada, o caminho tortuoso das justificativas do ego, das distrações dopaminérgicas e das falsas espiritualidades que geram amnésia da alma. Conexão com Isaías 59. A anatomia do exílio, versículo 2 a 4. Que nós estamos entrando em Isaías 59. Gente, eu tô falando rápido assim, porque já estamos com 58 minutos. Eu tenho que melhorar isso também, tá? Vamos melhorar. Mas é que não tem como fragmentar mais ainda o conhecimento que já está tão fragmentado, gente. As iniquidades que fazem separação entre o homem e a fonte, onde as teias de aranha e os ovos de víbora representam os pensamentos de escassez e as narrativas invertidas do ego. Versículo 7. Os seus pés correm para o mal e os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. A assolação e a destruição estão nos seus caminhos.
a solução dos dois extremos, vencer a lisonja da mulher estranha, que se manifesta como vício profano da procrastinação, quanto no orgulho cego do fanatismo religioso. Entende, gente, que a dualidade, você ter essa visão de dualidade, é você estar em polaridades, pode estar tanto no extremo ou no outro. A gente tem que compreender que a harmonia é realmente estar em unidade, tá? É estar no centro. No centro é a harmonia, o shalom, tá? Então, Deus está nessa... Ainda tem um versículo que fala, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. O que significa isso? Não é nada sobre política, tá, gente? É sobre isso, é você não escolher polaridade, porque as polaridades que fazem você estar nos vícios profanos, aquilo que te faz procrastinar, e também tem o orgulho do fanatismo religioso, tá? Então, os dois errados. Se você, por exemplo, você defende tudo que é errado, tá? Você está no extremo errado, no extremo denso da matéria. Ou se você está no extremo do sagrado ali, onde você já está no altar, onde você está melhor que o outro, onde você olha de cima do pedestal, assim, aquele lá, tem até um versículo que fala, ai, coitadinho daquele lá, né, Senhor? Eu estou aqui, eu faço tudo certo. Gente, te faz estar no orgulho cego e fanatismo religioso, tá? Então, é isso que a gente tem que quebrar essa mente de separação, tá? De separação no sentido de ficar julgando o próximo, como se você fosse o justo juiz e não compreender que estamos na mesma jornada. A casa que se inclina e o despertar da centelha de luz. Ontem meu marido falou assim para mim, gente, nossa, 58, 59 minutos, muita coisa. Gente, quantas pessoas vai falar a mesma coisa? Mas vê devagarzinho, eu ainda tô tentando, tinha tanta coisa para falar aqui, sabe, gente? Eu tô tentando resumir, porque acaba que a gente não consegue entregar todo o conhecimento quando a gente tenta corta, né, essa conexão com o plano corpo, a mente e o espírito. Ó, a casa que se inclina e o despertar da centelha de luz. Que seja o guia da sua mocidade e se esqueça da linha... Não, até me perdi aqui, gente. Eu acho que eu vi que tá em 1 hora já, eu fiquei meio nervosa. Que deixe o guia da sua mocidade e se esquece da aliança de teu Deus, porque a tua casa se inclina para a morte. Eu coloquei isso para vocês? Não troquei, né, gente? Ah, eu acho que é isso, eu devia ter trocado. Porque a sua casa se inclina para a morte, nenhum dos que se direcionam a ela voltará. A amnésia do tempo, o esquecimento que o corpo biológico é o tabernáculo vivo e a morada do espírito, transformando rainha legítima em uma meretriz que mendiga energia na matéria. Compreende, gente, que as nossas escolhas diárias, a gente se entupir de coisas que nos matam diariamente, não só coisas físicas no sentido do alimento, mas também o que a gente vê, o que a gente escuta e os hormônios que a gente estimula através das nossas atitudes, escolhas. Então, nos tira, né? Nos faz esvaziar de quem nós somos. É uma amnésia, né? Que nos tira de reis e rainhas e nos fazem ser mendigos, tá? Ficar mendigando as coisas e destruindo o templo que somos, né? A ilusão da sombra. Compreender no nível elevado que a sombra não tem existência própria, ela é apenas ausência de luz. O erro, a doença, o caos são estados temporários de desconexão. A retificação é a jornada holística de reintroduzir a luz na velocidade que o vaso suporta, quebrando a inércia e os ciclos de reatividade. Então, gente, não adianta também a gente querer trazer toda a verdade à tona, todo o conhecimento para uma pessoa que não está preparada para ter o conhecimento.
Por isso que precisa ser tijolinho por tijolinho, e uma construção realmente de conhecimento, discernimento, tudo pautado no corpo, na mente e o espírito, porque se você não cuidar do seu corpo, o espírito não consegue focar, tá? Você não consegue conectar com o mundo espiritual. A sua mente também precisa estar em paz, precisa estar com boas emoções, as virtudes, a temperança fazem parte de tudo isso. Então, compreender que a sombra não tem existência própria. Então, por mais que a gente esteja ou próximo, nós mesmos estejamos num lugar escuro, o que aconteceu? Espera aí, gente, que sumiu aqui o meu slide, né? Ah, caiu a minha conexão. Por mais que a gente compreenda, né, que a luz, que a sombra, ela não tem existência por si só, tá? Eu acho que eu vou ter que encerrar, gente, antes que caia aqui do meu celular também, que eu acho que ele entrou nos dados móveis e já tá com 1 hora de live e de aula, né? E o último era os agradecimentos, mas eu vou agradecer aqui vocês por estarem aqui comigo. Quem foi o corajoso que chegou até o final? Fala aí, comenta aí. E eu vou me programar também, gente, para cronometrar mais certinho, tá? Porque isso é muito novo aqui para mim. Os slides é muito novo. Então, acabo não tendo não tendo esse controle cronológico, tá? E é igual a história, né, gente? Tá travando. Igual a história, né, gente? Estar no eterno presente, a gente até se perde da hora aqui. Então, relevem e me conta aí quem foi corajoso, quem esteve aqui comigo. Dá um like aí, gente, vai ajudando aqui. E para que a gente possa estar mais conectados, tá bom? Então, um beijão, agradeço a todos. Eu vou encerrar realmente porque minha internet está caindo, senão eu vou perder 1 hora de live, tá? Amanhã tem a 4ª aula. Fiquem todos com Deus e beijão.